Mas antes ela falou assim: eu preciso falar de Jesus para todos os meus parentes em Portugal. A família cotizou, ela já estava grave, enferma, foi até Portugal para conhecer os parentes. Agora você imagina a pessoa sair do Brasil, chegar para visitar um parente em Portugal, ir lá marcar, chegar na casa da pessoa, vim visitar você. E a família portuguesa lá respondendo: mas Laurinha, por que tu vieste do Brasil? O que veio fazer aqui? Sabe o que é? Eu estou morrendo e eu vim aqui falar de Jesus com você. E se eu quiser encontrar com você de novo, você precisa se encontrar e conhecer Jesus que eu conheci. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. A carta que Paulo e Timóteo escreveram aos Filipenses. Filipenses capítulo 1. Para mim é sempre uma honra e um privilégio poder trazer também a reflexão e a exposição da palavra de Deus numa comunidade local, numa igreja local. Estar aqui é também reconhecer a graça de Deus em toda a nossa história. Eu não vim de uma família evangélica. A minha mãe foi a primeira pessoa convertida na minha casa, era uma cantora da rádio aqui de São Paulo, pianista, violonista, cantora, crooner de orquestra dos programas de rádio gravados aqui na Rádio São Paulo. E quando morávamos em Santos, ela também é de Santos, nasceu em Santos, ela ouviu um programa de rádio, e depois também de ter participado de um culto com um diretor da Anderson Clayton, onde meu pai trabalhou por 25 anos. Era um pregador estrangeiro, americano. Ouviu o evangelho, depois, saindo de um programa de rádio, ela ligou o rádio e ouviu o evangelho no rádio, e a pessoa desafiando a se tornar uma seguidora de Jesus, uma discípula de Jesus. Ela se entregou a Jesus no caminho, chegou em casa, olhou para o meu pai, acriano, pessoa bem simples, olhou para ele e falou assim: agora sou crente. Depois é que ele foi ver a encrenca que era isso. Que nós somos conhecidos aí pejorativamente como o povo crente, né? Minha mãe se tornou uma discípula de Jesus, foi discipulada pelo rádio, ouvindo um programa de rádio. Pastor Davi Gomes, que tinha um programa no Rio de Janeiro chamado Escola Bíblica do Ar. Estudou a Bíblia pelo rádio, depois que chegou numa igreja batista de herança tradicional, onde ela se batizou e começou a tentar trazer a influência do evangelho para a nossa casa. Meu irmão mais velho se tornou um músico profissional, depois um psicólogo, faleceu faz 4 anos. A minha irmã mais nova se entregou a Jesus, a mais velha, a Marina, depois. E ela me confrontou com o evangelho, com o texto da palavra de Deus, e lembrando que o dia do Senhor vinha como ladrão da noite, e eu não tinha nada para justificar a minha existência. Entreguei minha vida a Jesus de madrugada, e a transformação começou a chegar. Eu não imaginei que 1 ano depois eu estaria viajando por esse país, pregando o evangelho, envolvido, onde conheci a Carla na missão de Vencedores por Cristo, falando de Jesus, onde Deus abria as portas, hospitais, quartéis, rádio, televisão, universidades. Nunca me imaginei me tornar um pastor. Sou um pastor hoje, já servindo no ministério pastoral há mais de 43 anos. Hoje também trabalho como capelão hospitalar no Hospital do Servidor Estadual e na Casa do Aconchego, que trabalha com crianças com câncer e com doenças raras. Então, estar numa igreja, estar como um pastor, como um irmão em Cristo, trazendo palavras de encorajamento, e esse é o dom que Deus me deu, de encorajar, a continuarmos, continuarmos. E a carta que vamos meditar hoje também nos encoraja, porque foi a primeira igreja na cidade de Filipos, na Europa, que nasce através do ministério de discipulado de Paulo, de Timóteo, que encontra ali homens e mulheres
que no correr do discipulado foi não só descobrindo idoneidade, mas também foram se tornando mais idôneos e mais parecidos com Jesus. E começaram esta igreja para gentios, para pessoas que não tinham herança religiosa. E Filipos ali já fazendo parte do Império Romano. Então, era uma igreja que nasceu com cidadãos romanos convertidos, com gente que lutou no Império Romano, que depois se tornou seguidor de Jesus, que confessaram a Cristo como Senhor. Mais de 600 vezes essa palavra é usada no Novo Testamento, porque é através dessa confissão, de nos colocarmos debaixo da autoridade, da direção de Deus, é que faz toda a diferença na nossa vida. E para sermos igreja, nós somos igreja, estamos aqui como Casa da Rocha, para tentar nos parecer mais com Jesus, instruídos por Ele, que é a palavra, que é a verdade, instruídos pelo seu exemplo e pela sua referência maior, vamos nos tornando mais parecidos com Jesus. Aliás, é para isso que fomos criados para adorar a Deus, para desfrutar da sua presença e nos tornarmos cada vez e espelharmos mais aquela imagem que Ele nos emprestou como seres criados por Ele, quando o Pai, Filho e Espírito Santo desejaram a nossa existência. Então essa igreja de Filipos acompanhou o ministério de Paulo, não abandonou Paulo no seu chamado missionário. Muitas igrejas hoje abandonam os seus missionários no campo, enviam, não sustentam, não oram, não visitam, deixam eles lá sozinhos. Desde 2003 eu viajo por esse país itinerante, cuidando de pastores que estão caminhando sozinhos, missionários que caminham sozinhos. Mas Paulo não, uma igreja que nutria um amor sincero por ele, que viu que ele estava preso lá em Roma, preso por causa do seu ministério apostólico. Ele era um apóstolo genuíno, ele tinha a característica de um apóstolo, foi testemunha da ressurreição e sofria pela mensagem que anunciava. Então ele entendeu que se tornar um cristão e ser um seguidor de Jesus não é apenas nos tornarmos aficionados, simpatizantes de Jesus. É lindo hoje, nossa, já é de Jesus, nossa, evangelho, que maravilha, puxa, que coisa boa. Nós não fomos convidados para uma jornada que nos acomodaria. Pelo contrário, somos peregrinos, somos pessoas desinstaladas, dificilmente nos sentimos confortáveis na época onde nós estamos, na nossa profissão, aonde Deus tem nos colocado, porque a proposta de Jesus do seu evangelho nunca foi uma proposta popular. A mensagem de Jesus é radical, não é popular. Não são muitos que vão seguir a mensagem. A igreja acolhe e nasce em Filipos, debaixo do Império Romano, com um povo que tinha consciência, que eram cidadãos do Império Romano, tinham direitos, privilégios, responsabilidades, mas também eram cidadãos de uma outra pátria. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. Isso é da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar agora. Capítulo 2, versículo 1. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros.
Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, a si mesmo se humilhou, foi obediente até a morte e morte de cruz. Que o Senhor abençoe a leitura e a compreensão da sua palavra. Vivam de modo digno do Evangelho. Esse mesmo desafio o apóstolo Paulo faz à igreja de Tessalônica. Esse mesmo desafio o apóstolo Paulo fala à igreja em Colossos. Esse mesmo desafio Paulo faz também à igreja de Roma, no livro de Romanos. Esse mesmo desafio Paulo nos encoraja aqui, andarmos de maneira digna do Evangelho. Andarmos resplandecendo em atitude o nosso compromisso com Jesus. A nossa confissão deve ser o nosso testemunho de integridade, de uma vida de santidade, de uma vida como seres humanos que se submetem o tempo todo à vontade de Deus. E ele diz: vivam de modo digno do Evangelho. Se eu visitar vocês novamente aí, se eu tiver notícias de vocês, que vocês estão firmes, estão juntos, estão caminhando com uma só alma, com unanimidade, na fé no Evangelho. O apóstolo Paulo ouviu a narrativa dos discípulos da oração que Jesus fez em João capítulo 17. Jesus, no capítulo 17, ele diz: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, eles têm agora obedecido a tua palavra, eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Eu e o Pai somos um, vocês também vivam em unidade para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus faz uma oração depois de ter completado a obra que ele fez. Ele diz no início de João: eu completei a obra que me deste. Imagina essa convicção: eu completei essa obra que me deste. Deus está fazendo uma obra em nós, na vida da sua igreja, mas a consciência de que Jesus até ali tinha feito tudo o que precisava fazer, se tornando Salvador, Senhor, discipulando aquelas pessoas que iam fazer diferença na expansão do Evangelho. Eu ouvi essa mesma frase da minha mãe. Minha mãe se tornou uma evangelista. A minha mãe visitava a casa de detenção penitenciária do Estado aqui em São Paulo. A minha mãe evangelizava todos que ela conhecia. Fui o primeiro de uma família. Eu tenho 72 primos de primeiro grau. Meu pai é um acreano de uma família de 15 irmãos. Média de 5, 6 por pessoa. Da família da minha mãe, de herança portuguesa, também uma média de 4, 5 filhos. A pessoa ligava para casa, naquela época o telefone tocava, né? Assim, fixo, né? A pessoa ligava, ela, 571-5329. A pessoa falava: desculpa, engano. Engano coisa nenhuma, Jesus te ama. Jesus não tinha telefone errado para casa, evangelizava os vizinhos. Aonde ela ia? Evangelista. E antes dela morrer, ela falou assim: eu não consegui falar. Ela teve 2 cânceres. O primeiro câncer, o médico deu 6 meses de vida para ela, ela viveu mais 7 anos. O médico morreu antes. E ela falava assim: Deus me deu esse câncer para eu vir aqui no Hospital Emílio Ribas e nas clínicas para dar testemunho do Evangelho. Pegava o violão, a escaleta dela e chegava lá. Era dia de festa na oncologia, porque ela ia cantar, falar de Jesus. E o segundo câncer que Deus deu a ela, Deus a levou. Mas antes ela falou assim: eu preciso falar de Jesus para todos os meus parentes em Portugal. A família cotizou, ela já estava grave, enferma, foi até Portugal para conhecer os parentes
Agora você imagina a pessoa sair do Brasil, chegar para visitar um parente em Portugal, ir lá marcar, chegar na casa da pessoa, vem visitar você. E a família portuguesa lá respondendo: mas Laurinha, por que tu vieste do Brasil? O que veio fazer aqui? Sabe o que é? Eu estou morrendo e eu vim aqui falar de Jesus com você. E se eu quiser encontrar com você de novo, você precisa se encontrar e conhecer Jesus que eu conheci. Na volta, quando recebemos ela no aeroporto, ela veio com uma cartolina, lembra o cartolina? Já existia o cartolina. Com todos os nomes dos parentes, ela dizia assim: eu falei de Jesus com todos. Eu estava estudando no Canadá, vim para cá, ligaram dizendo: acho que ela não tem mais 20 dias de vida. Cheguei aqui, ela toda entubada. 2 pastores na porta para visitá-la. Eu cheguei: oi mãe, tudo bem? Cheguei do Canadá, vim aqui ver a senhora. E ela falou assim: tem 2 pastores aí fora. Ela toda entubada, já fraquinha. Ela disse assim: o que esses pastores vieram fazer aqui? Eu falei: como, mãe? Estão aqui no hospital, os pastores vêm para visitar, para orar, para consolar, para dar uma palavra. Diga para eles que se eles vierem orar pela minha cura, eu não preciso desta cura. Tudo que eu tinha para fazer aqui na terra, eu já fiz. Eu estou pronta e preparada para encontrar com o meu Senhor. As mesmas palavras de Jesus. E Jesus ora para que nós preservássemos a unidade. E Paulo diz aqui que só é possível viver a unidade se nós nos dispusermos a andar de maneira digna do Evangelho, porque nos foi concedido não somente a graça de crer no Evangelho, mas de sofrer por causa do Evangelho, porque em Filipos a perseguição já existia, não tanto como em Roma. Lá, se visita o Coliseu, você vai perceber ali que os cristãos eram jogados aos leões, eram traspassados com espadas, com lanças. E pela ordem do imperador: vocês querem que eles vivam ou que eles morram? Jogue os cristãos por os leões. Olha, o que é sinal para eles, que é sinal de perdição, para nós não, é sinal de salvação, porque foi tragada a morte pela vitória, e nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vivam de maneira digna do Evangelho, mas para viver essa unidade que só existe entre o Pai e o Espírito Santo, só é possível se vocês viverem um caminho de humildade que Jesus trilhou. Visto que estamos em Cristo, visto que há motivação, visto que há exortação de amor, visto que há comunhão no Espírito, visto que nós já construímos alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Estamos servindo a igreja, estamos no corpo de Cristo, cada um de nós recebeu dons, capacitações, queremos que o corpo de Cristo cresça de maneira edificada, queremos estar cumprindo a nossa missão, queremos nos tornar cristãos mais do que evangélicos, já porque evangélicos hoje não trazem todo o significado do que nós cremos, porque estamos vivendo tanta barbaridade, tanta coisa em nome dos evangélicos, e nós estamos precisando ser cristãos, temos Jesus como nossa referência, e vivemos numa comunidade considerando os nossos irmãos superiores a nós mesmos, conhecendo suas vidas, conhecendo suas histórias, aprofundando os nossos relacionamentos de afeição, e estamos preocupados em ajudar o nosso irmão a se tornar mais parecido com Jesus. Mas só é possível se não tivermos nenhuma ambição egoísta, que muitas vezes o segmento religioso e gospel assopra, de que temos que ser ambiciosos, de que temos que abraçar projetos de fama e de poder e de domínio aqui na terra, que não tem nada a ver com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Seja
a atitude de vocês a mesma de Cristo. A mesma disposição mental, a mesma atitude. Eu sei que a igreja é falha, eu sei que é uma igreja, é uma comunidade de pecadores, eu sei que ela é uma instituição divina humana, mas eu não fui chamado para uma jornada solitária, mas para uma jornada solidária, como diz o reformador John Wesley. Eu não vou caminhar sozinho. Na caminhada nós vamos acertar e errar, mas nós queremos continuar sendo igreja de Jesus, corpo vivo de Jesus, expressão visível de Jesus aqui na terra, e precisamos uns dos outros, como nós precisamos da presença do próprio Cristo e da direção do Espírito Santo em nossos corações. Seja a atitude de vocês e tenham a mesma maneira de pensar que Cristo Jesus. Embora sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus, era algo que ele devia e podia se apegar como Deus que era, mas esvaziou-se de si mesmo e se tornou um servo, tornando-se semelhante aos homens. Foi encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O caminho que Deus nos propôs é um caminho onde nosso ego será o tempo todo quebrado. O caminho que Deus nos propôs é deixar que a gente não fique olhando para o nosso próprio umbigo, mas que olhemos para as outras pessoas. O caminho que Deus nos deixou é um caminho de humildade que vamos construindo enquanto estamos servindo a Deus num mundo ainda perverso e corrupto. Num domingo como esse, presídios, delegacias, casas de idosos, hospitais, casas de órfãos, mais de 10 mil projetos sociais só em São Paulo, que esperam a nossa presença, o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa oração, a nossa música, a nossa escuta. Porque se somos igreja de Jesus, nós estamos em missão, de dentro para fora. Tudo que acontece aí fora tem a ver conosco e com o testemunho da igreja. E nesse caminho, preservar a unidade entre nós, com as nossas diferenças, com concepções diferentes, com discernimentos diferentes, até ouvir a própria palavra de Deus, como já acontecia na igreja de Filipos lá no início, pessoas que estavam ouviram a pregação de Paulo, mas já estavam discordando na liderança. Evódia e Sintique eram duas mulheres que estavam lá e recebem a exortação do apóstolo: pensem concordemente no Senhor. Não precisa dividir, ir para o outro lado da rua e começar outra igreja. Esforcem-se a preservar o vínculo da paz. Mas esse é um caminho que só é possível se optarmos e decidirmos pelos caminhos de humildade, considerando os nossos irmãos superiores, não fazendo nada por vanglória e assumindo o nosso caminho de servir a Deus. Tenham vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Pensem como Cristo pensou. Que Deus nos ajude a continuarmos a nossa caminhada de ser igreja de Jesus. Amém e amém.